Olá, bom dia. Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um Amanhecer com Cristo, nessa página Evangelho no Ar. Que Jesus esteja conosco, nos envolvendo em mais um estudo. Hoje, então, dando continuidade aqui ao nosso estudo em o livro Jesus e Atualidade. Então, já percebi que alguém aí chegou, só não consegui identificar quem. Então, oi Kátia, bom dia minha irmã, que Jesus esteja conosco, seja muito bem-vinda. Vamos então aqui fazer uma reflexão hoje acerca do nosso julgamento. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o que vem nos orientar Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus acerca do nosso olhar em relação ao nosso próximo. Oi Geraldo de Minas Gerais. Geraldo, ainda temos alguns minutinhos, então dá para ficar batendo um pouquinho de papo aqui, né? Gostamos dessa troca de energia, dessa troca de boas vibrações. E aí eu gostaria de quem estiver aí, quem já chegou, né? A Kátia, o Geraldo, quem mais? Marisa, oi, bom dia, Marisa, estou aqui novamente. Trabalho não cessa, né? Então, bom dia, Geraldo, abençoado dia para você também, meu irmão. Um grande abraço aí para os nossos irmãozinhos de Jatobazinho, Minas Gerais, essa terra abençoada, esse ponto de luz onde certamente eu voltarei em breve. Se alguém puder me dizer, Maurício, bom dia Maurício, se você puder me dizer como está o som, como está a imagem. Estou aqui ainda fazendo uns ajustes, faltando alguns minutinhos. Som e imagem ótimo, obrigada Marisa. Geraldo, tá com saudades, né, meu amigo? Mas acredite, em breve nós vamos nos reencontrar. Em breve nós vamos poder nos abraçar novamente, né? Vou chegar naquele ambiente de luz, terei a honra, né, o prazer de retornar a essa casa onde eu fui tão bem acolhida. Então, meus irmãos, pedindo a Jesus nesse momento, já 9 horas da manhã, dessa manhã de sexta-feira, final de uma semana abençoada, gratidão a Deus primeiramente por essa semana, gratidão a Deus por nós termos aí atravessado mais uma semana. Então é sempre motivo de gratidão. Então vamos nesse momento, meus irmãos, vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos. Eu gostaria de convidar a todos, para que juntos possamos elevar os nossos pensamentos. Bom dia, Simone. Sim, Marisa, nós duas vamos nos encontrar sim, tá? Deixa comigo, estou aqui organizando, reorganizando. Daqui a pouco o abraço será, né, não será mais virtual, né, será presencial. Simone, obrigada pelo carinho de sempre. Mais um dia lindo é ofertado com todo o carinho de Deus e bênçãos. É o milagre da vida acontecendo mais uma vez. Que a alegria nos contagie, que o amor nos oriente e que em todos os momentos, aí eu não consegui ler o restinho, tá? Mas agradeço por essa contribuição. Sim, que em todos os momentos esse mestre amoroso esteja conosco, nos envolvendo, nos amparando, nos intuindo, nos dando direção para essa nossa caminhada, para que sempre possamos tomar as melhores decisões, independente da nossa vontade, que prevaleça sempre a vontade do Pai. Que tenhamos discernimento para seguirmos sempre de cabeça erguida e com muita dignidade, com os nossos corações repletos de gratidão por esse momento, por esse glorioso momento em que temos a oportunidade de estudar, de aprender um pouquinho mais e de colocar em prática também aquilo que nós tanto estudamos. Então, gratos, transbordando de gratidão, nós vamos pedindo a permissão ao Pai, a Jesus, o Mestre Amigo, a essa espiritualidade, aos nossos mentores, ao mentor de cada um de nós, ao mentor desse trabalho, que é um trabalho abençoado que surgiu aí com a pandemia, Evangelho no Ar.
Nós vamos nesse momento pedindo a permissão para darmos por abertos os estudos da manhã de hoje. E que assim seja, assim seja. Célia, muito bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos envolva, abrindo os nossos corações e nossas mentes para o nosso estudo na manhã de hoje, para que ao final desse estudo nós possamos sair daqui, né, fortalecidos, com desejo imenso em nossos corações de trabalhar, né, primeiramente por nós mesmos, nos amando, nos respeitando como seres criados por Deus, que nós somos filhos desse Pai tão amoroso que espera de nós essa evolução, esse trabalho interior. Então, que possamos verdadeiramente sair daqui, desse momento, muito mais fortalecidos. Então, como já disse, dando continuidade aos nossos estudos, eu e a Deolinda, nossa irmã Deolinda, trabalhadora também dessa página, né, essa trabalhadora espírita incansável, essa querida irmã, nós duas fazemos esse estudo, então, que é o livro da obra aí, Jesus e a Atualidade. E hoje, então, eu estou aqui com a lição de número 5, nós fazemos esse estudo de 15 em 15 dias. Oi, querida, oi, Sibila. Obrigada, minha irmã Rosa, Marli, bom dia. Então, da obra Jesus e a Atualidade, lição de número 5, Jesus e Tolerância. Hoje nós vamos falar sobre tolerância. Esta obra é de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Então, é uma obra consoladora, que orienta e consola. Então, vamos ver, né, o que é que Joana vem nos dizer acerca da tolerância. Então, ela diz assim: em termos de psicologia profunda, a questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. Em termos de psicologia, eu acho que deu uma travada aqui, eu vou repetir. Em termos de psicologia profunda, a questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. Desumanidade. Tá? Eu vou parar só um pouquinho aqui, porque ontem à noite eu fiz o evangelho e durante o evangelho eu falei dessa questão de que um irmãozinho nosso, Raul Teixeira, muitos conhecem, né? Esse querido palestrante, esse querido educador espírita, ele nos diz que nós na Terra estamos, o ser humano está ainda se humanizando. Nós muitas vezes pensamos que já estamos aqui nos tornando anjos, né? Não, nós estamos aprendendo a ser humanos. Então, quando nós julgamos a falta do nosso irmão, constitui assim um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. Bom dia, Nelore, aqui eu de novo, né? O problema do pecado, olha só o que diz Joana, o problema do pecado pertence a quem o pratica. Vamos repetir isso? O problema do pecado pertence a quem o pratica, que se encontra a partir daí em curso doloroso processo de autoflagelação, buscando mesmo que inconscientemente libertar-se da falta que lhe pesa como culpa na economia da consciência. Ou seja, aquele nosso irmão que erra, aquele nosso irmão que tropeça, ele já está passando então por um processo doloroso. Ele já está carregando um peso em sua consciência. Ele não precisa mais de mais nada. Aliás, o nosso julgamento não vai acrescentar, não vai mudar em nada já o sofrimento dele, né? Ou seja, o que acontece então? A culpa é sombra perturbadora da personalidade, responsável por enfermidades soezas, causadora de desgraças de vária ordem. Esculpida nos painéis profundos da individualidade, programa por automatismos os processos reparadores por si mesma. Toda a contribuição que
de impiedade mediante os julgamentos arbitrários gera, por vez, mecanismos de futura aflição para o acusador. Olha só, toda contribuição, então você está contribuindo com impiedade. Então, toda contribuição de impiedade mediante julgamentos arbitrários gera, por sua vez, mecanismos de futura aflição para o acusador. Ou seja, se eu estou acusando alguém, eu estou gerando aflições para mim mesmo. Ele próprio, uma consciência sob o peso de vários problemas, julgando as ações que considera incorretas no seu próximo, realiza um fenômeno de projeção de sua sombra em forma de autojustificação, que não consegue libertá-lo do impositivo das suas próprias mazelas. Vamos entender isso? Vamos entender o que Joana quer nos dizer com isso? Então, por vezes, quando nós apontamos o erro dos outros, o defeito dos outros, a fraqueza dos outros, a mazela dos outros, nós vamos simplesmente tentando encobrir as nossas. E o que é que nós fazemos com isso? Perdemos o precioso tempo, o tesouro do tempo, porque nós estamos aqui para corrigir a nós mesmos, não para corrigir o outro. Então, enquanto eu estou me ocupando com a vida do outro, com o problema do outro, com a situação do outro, eu esqueço-me de fazer a minha tarefa de casa, a minha tarefa individual. E aí, eu vou perdendo, sim, essa gloriosa oportunidade, né? Então, eu vou buscando na situação do outro, ou seja, a tolerância em razão disso a todos se impõe, com terapia pessoal e fraternal, compreendendo as dificuldades do caído enquanto lhe estende mãos generosas para soerguer. Então, a tolerância em relação ao erro dos outros, né, é imposta assim como uma terapia pessoal e fraterna. Quando nós estendemos a mão para levantar o caído. Na acusação e no julgamento dos erros alheios, deparamos com propósitos escusos de vingança-prazer. Olha só essa frase aqui, né? Nós nos deparamos com propósitos escusos de vingança-prazer. Já ouvimos falar dessa vingança-prazer? Em constatar a fraqueza dos outros indivíduos que sempre merecem a misericórdia que todos esperamos encontrar quando em circunstâncias equivalentes. O que é que Joana vem nos dizer aqui? Que nós devemos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, aquela vingança, prazer, é muitas vezes algo mal resolvido dentro de nós, né? O prazer de apontar o erro do outro, o prazer de querer ver o outro caído, é uma maneira de disfarçar as minhas imperfeições, né? Então, eu aponto o outro, enquanto eu aponto o outro, eu penso que eu estou desviando o olhar das outras pessoas em relação a mim. E eu esqueço-me que eu tenho as minhas mazelas e que certamente eu vou precisar um dia da misericórdia das pessoas quando eu estiver em circunstâncias equivalentes. Porque em um mundo de provas e expiações, todos nós estamos sujeitos, sim, a cair, a tropeçar, a nos equivocarmos nos mesmos erros que o outro. Então, o que é que nós esperamos do outro? Fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que o outro nos fizesse. Então, Jesus, diz aqui Joana, Jesus sempre foi severo na educação dos julgadores de conduta alheia. Certamente há cortes, olha só, não é para passar a mão também em erros, né, graves. Não é assim, né? Mas é para não julgar. Uma coisa é nós falarmos amorosamente, educarmos com carinho, com respeito,
fazendo aquilo que Jesus fazia, né? Então Jesus sempre foi severo na educação dos julgadores de conduta alheia. Certamente há cortes e autoridades credenciadas para o ministério de saneamento moral da sociedade. Precisa ter regras também, né? Não é para coisa também andar de qualquer jeito, né? Nós precisamos aí de leis, precisamos de conselheiros, precisamos da psicologia, né? Tanto dessa psicologia da alma quanto da psicologia que acompanha aí o ser humano nessa trajetória, apontando caminhos, tirando criaturas de um ponto e jogando para outro. Então, existem pessoas credenciadas para agirem dessa maneira, né? Para o Ministério de Saneamento Moral da sociedade, encarregadas do processo que envolvem os delituosos e os que julgam, estabelecendo os instrumentos reeducativos. Então nós temos isso aí na sociedade, né? Até porque nós estamos ainda em um mundo que nós precisamos, né, seguir aí normas. Então, jamais, olha só, reeducativos, tá? Diz Joana, jamais punitivos. Pois que se assim fizessem, incidiriam em erros idênticos, se não mais graves, né? Então, quando nós tentamos punir o outro por uma falta, nós estamos agindo, por vezes, de maneira mais equivocada que esse nosso irmão que se equivocou. Então, o julgamento pessoal que ignora as causas pessoais geradoras dos problemas demonstra o primitivismo moral do homem, ainda lobo do seu irmão. Ainda aquele homem, aquele ser primitivo, aquele ser primitivo que condena e que não tem piedade, né? Que não tem misericórdia, o fiscal da vida do outro, o fiscal da conduta moral do outro. Então precisamos tomar muito cuidado. Então o mestre, Jesus, né? O mestre estabeleceu a famosa imagem do homem que tem uma trave, dificultando-lhe a visão e, no entanto, vê o cisco no olho do seu próximo. Né? Já ouvimos falar, né? Já lemos muito essa passagem, não é? A trave no olho, aquela trave no olho que só vê o cisco no olho do seu próximo. Só consigo enxergar aquilo que o outro faz de errado e eu não consigo, por vezes, me corrigir. Se alguém quiser dar uma opinião, né, acrescentar aí, conseguir ler aqui, nós vamos batendo papo, tá? Porque isso aqui não é, eu tenho falado muito isso, né, nesses nossos estudos, aqui não é uma palestra. Nós estamos aqui trocando, é um estudo e é muito interessante quando vocês nos trazem aí, né, uma ideia, uma nova proposta, um ponto de vista. Então, olha só, deixa eu ler aqui o que a Sibila nos diz. Sibila, letrinha pequena, vou ter que colocar óculos. Coube muito bem para mim, ando bem revoltadinha e precisava ouvir esses ensinamentos, esse saneamento moral que se inicia em nós. Isso mesmo, Sibila, serve para todos nós, tá? Inclusive para essa pessoa aqui que vos fala, tá? Nós estamos aprendendo, minha irmã. Estamos aprendendo, né? Nós vamos aos poucos entendendo que a revolta não nos leva a lugar nenhum, né? Ao contrário, só gera uma energia mais pesada no universo, e o universo nesse momento está necessitada de amor, né? De que nós possamos contribuir com o nosso sentimento de amor, né? Não concordando com tudo, não é isso. Né? Em alguns momentos, sim, nós precisamos nos posicionar, mas nos posicionar sem essa revoltada, né? Essa revoltadinha, sem esse sentimento de revoltadinha. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Ele próprio, Jesus, diante da multidão aflita, equivocada, perversa, insana, ao invés de julgar, tomou-se de compaixão e ajudou-a. Lembremos também dessa passagem, né? Em que aquela mulher, considerada ali por todos adúltera, estava jogada na praça, onde as pessoas estavam a criticando, todos querendo apedrejá-la, porque essa era a lei. Jesus também não podia contrariar as leis,
né? Então, diante daquele povo, daquela multidão revoltada, o que é que Jesus fez? Olha só, olha a psicologia do mestre. Atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecados, né? Quando alguém nos enfrenta dessa maneira, quando alguém toca a nossa consciência, nós entendemos que realmente nós precisamos soltar as nossas pedrinhas, né? Assim, nós precisamos soltar as nossas pedrinhas, porque nós sabemos exatamente que se alguém lançar uma pedrinha sobre o nosso telhado, o nosso telhado vai cair inteiro, né? Então nós sabemos disso. Então, tendo essa consciência de que somos ainda assim, né? Somos frágeis ainda, nós precisamos prestar atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, precisamos prestar atenção naquilo que nós tanto pregamos para os outros, né? Da questão moral. Então, não obstante, compadecido, os amou, envolvendo-os em ternura e ensinando-lhes as técnicas de libertação para adquirirem a paz. Então, naturalmente, Jesus não solucionou todos os problemas, nem atendeu a todos como eles o desejavam, tá? Naturalmente que não. Né? Nem Jesus conseguiu isso, né? Nós, por vezes, temos essa pretensão. Nós, por vezes, queremos, né, ser os salvadores da pátria. Nós, por vezes, queremos resolver tudo. Nem Jesus conseguiu fazer isso, né? Então, mas não obstante compadecidos, amou, envolvendo-os em ternura e ensinando-lhes as técnicas de libertação para adquirirem a paz. Então, tem compaixão de quem cai. Olha só as orientações aqui nos trazidas por Divaldo, por Joana de Ângeles, através do nosso querido orador Divaldo Pereira Franco. Tem compaixão de quem cai, a consciência dele será o seu juiz. Ajuda aquele que lhe constitui punição, tolera o infrator. Ele, olha só essa frase, ele é o seu futuro. Caso não disponhas de força para prosseguir bem. Olha só que interessante. Vamos ver a grandeza desta frase. Ele é o teu futuro. Aquele infrator é o teu futuro. Caso não disponhas de forças para prosseguir bem. Bem, meus irmãos, como já disse, né? Ontem, quem assistiu ontem o nosso evangelho no ar, e hoje parece que deu seguimento, porque nada é por acaso, nós precisamos tomar muito cuidado, porque aquilo que nós apontamos no outro, não sabendo, né, as causas que levaram o outro a tropeçar, a cair como caiu, nós não sabemos, nós não estamos dentro do outro para saber o que o levou àquela situação, àquela condição. E nós não sabemos também como nós nos comportaríamos se nós estivéssemos no lugar do outro. E aí vem Joana de Ângeles agora e nos diz que ajuda aquele que lhe constitui punição. Tolera o infrator. Ele é o seu futuro. Caso não disponhas de força para prosseguir bem. Caso eu não tenha força, caso eu venha tropeçar também, certamente eu vou precisar que alguém seja tolerante comigo. Então, a tolerância que utilizas para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás quando chegar a tua vez. Eita, né? Quando chegar a minha vez, quando eu precisar que alguém seja tolerante comigo, a mesma medida que medirdes o outro, vós serás medidos também. É assim. Dessa lei nós não fugimos, dessa realidade nós não fugimos. Então, já que ninguém é inexpugnável nem perfeito, ninguém é inexpugnável nem perfeito. Somos seres imperfeitos, por Deus criados, simples e ignorantes. E nós precisamos, nessa jornada, aprender que a lei de Deus é a lei de amor. Este é o primeiro
e o maior mandamento. Ó, Doralice aí fazendo comentário, vamos ver aqui os comentários, né? Temos tempo aqui, né? Já encerramos aqui a leitura, então vamos ler aqui. Não julgar e respeitar o outro também é uma forma de caridade, né, amiga? É assim, Doralice, talvez uma das maiores, né? Quando nós estendemos a nossa mão. A caridade moral, ela é muito mais difícil do que a caridade material, né? A caridade material é muito simples, né? Porque se eu tenho algo lá sobrando na minha casa, eu acredito que aquilo lá é caridade, então eu posso doar. E aí eu me sinto caridoso. Na verdade, a caridade moral, ela depende de um sentimento, de um movimento interno. Ela depende dessa minha vontade, né, da força de vontade, e isso parte de dentro. Então, vejamos que, assim, não julgar e respeitar o outro também, sim, é uma forma grandiosa de caridade e precisamos estar atentos a isso, né? Quantas vezes, meus irmãos, uma pessoa nos procura contando um tropeço? E nós acreditamos, tô ajudando essa pessoa, né? Tô aqui ouvindo, tô tendo paciência para ouvir tudo isso. Na verdade, nós estamos tendo uma grande oportunidade, né? Alguém nos procurou para desabafar a sua dor, ou seja, alguém depositou em nós algo precioso, a confiança. Alguém confiou que eu seria um bom ouvinte, que eu teria um bom olhar, que eu estenderia a mão, né? Imaginemos nós, essa pessoa ali falando, abrindo seu coração e a nossa mente fervilhando, pensando, nossa, como essa pessoa é fraca, né? Como essa pessoa pôde ter feito isso? Como se nós fôssemos perfeitos. E nós somos seres imperfeitos ainda, lutando com uma dificuldade imensa para nos tornarmos pessoas um pouquinho melhores. Então, essa reflexão, tá, nos serve aí como alerta. Como alerta. Levante os que estiverem caídos. Não sabemos onde nossos pés tropeçarão. Perfeito, Sibila. Vamos levantar aqueles que tropeçam, porque nós também não sabemos onde nós estamos pisando. Nós nunca sabemos, tá? Nós não sabemos. Aliás, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o futuro não nos pertence. Verdade. Né? Por mais que nós estejamos certos de que estamos no caminho, né? Em alguns momentos da vida nós fraquejamos, né? Porque nós somos frágeis, então em alguns momentos nós, por vezes até pela situação, pelo estado emocional, em alguns momentos o nosso pensamento se distancia um pouco daquilo que nós já conhecemos na teoria, tá? Porque nós somos muito bons na teoria. Vamos ver aqui. Nunca podemos julgar porque não conhecemos sua história de vida anterior, os motivos que a levaram a ter aquela atitude. Seria como alguém que sempre morou no deserto não conseguir admitir que alguém... Olha, eu não estou conseguindo ler mais aqui, mas eu entendi aí o contexto, né? Nunca podemos julgar porque não conhecemos a história anterior, né? Nós não sabemos a motivação. Nós não sabemos do processo. E quando nós conhecemos a história anterior, ainda tem algo aqui para acrescentarmos, tá? Nós não conhecemos porque nós somos espíritos imortais. Então já passamos por diversas experiências. Nós não sabemos também o que é que aquele espírito traz consigo já de vidas anteriores, né? Os vazios, as tristezas, as dores, está aqui também se esforçando, muitas vezes para resgatar, né, reparar os débitos do passado. Então, como nós desconhecemos o passado da criatura, então nós jamais devemos julgar. Então, tomemos cuidado com isso. Vamos sim agir como pessoas que realmente estão trabalhando por si próprias, né? Porque nós estamos aqui e nossa ocupação, nosso olhar deve estar voltado primeiramente para nós, né? Para aquilo que eu devo corrigir em mim. E em seguida, sim, eu me propor a auxiliar o outro de maneira serena. Como dizia Chico Xavier, né? Chico Xavier tinha uma frase que eu gosto muito. Ele dizia assim: se você não tiver nenhuma palavra
de conforto, se você não tiver nada de bom para dizer ao outro, fique calado, né? Então, meus irmãos, se nós não tivermos nada de bom ainda para oferecer ao outro, então vamos abastecer aí o nosso coração, vamos nos reeducar, né? Acender a luz do outro, nos ilumina, isso mesmo, Sibila, né? Ninguém apaga a sua própria luz se acender a luz do outro. Por isso que no Evangelho no Lar é aconselhável que nós façamos pensando em nossos vizinhos, para que aquela luz se estenda, né? Para que tudo aquilo que eu quero para mim, eu desejo para o outro verdadeiramente. Então, meus irmãos, deixo aí essa reflexão, que possamos tentar, pelo menos, algo pequenininho, né? Uma pequena tentativa no dia de hoje, no final de semana, na semana que se aproxima. Vamos fazer um esforço nas pequenas coisinhas, nos pequenos acontecimentos do nosso dia a dia, em um pensamento bom, em uma palavra amiga, né? Vamos fazer a nossa parte, né? Vamos buscar trabalhar esse nosso melhoramento íntimo e certamente nós estaremos caminhando em direção do nosso Pai. Então eu queria agradecer a todos aí pela presença amorosa, pelas contribuições, quantas participações. Hoje eu não consegui ler tudo, tá? Porque algumas mensagens chegam aqui pela metade, eu não consigo ver tudo. Um simples sorriso, um abraço, tô vendo aqui caridade, né? A caridade, sim. Um simples sorriso, um simples abraço, um simples aperto de mão. Tudo isso, meus irmãos, pequeninas coisas que para nós pode parecer pequeno, mas para um irmão que está em estado de sofrimento, isso pode ser grandioso. Sabe aquela blusinha? Eu vou falar aqui de caridade material agora para encerrar. Sabe aquela blusinha que eu tenho lá no meu armário, que eu não uso há 2 anos, 3 anos, e está lá no meu armário, e que ela é insignificante para mim? Para aquele meu irmão que está em estado de rua, aquela blusa é um grande presente. Vamos pensar nisso? Então, com essa mensagem eu encerro aqui essa nossa conversa, essa troca de energia que foi fantástica. Pelo menos para mim, eu senti a boa energia vinda de vocês e agradeço por isso. E eu espero que vocês também tenham recebido o meu abraço. Então, muita luz, muita paz. Que Jesus esteja conosco, nos envolvendo, nos abraçando, nos amparando, nos dando aí essa luz para seguirmos em frente, mas não sozinhos, levando conosco aqueles nossos irmãos que tanto necessitam chegar no mesmo lugar que todos nós pretendemos, na nossa morada real, que é ao lado de Deus, o nosso Pai. Muita luz, muita paz e que assim seja. Tenhamos todos um ótimo final de semana.